Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E num dia de tanta volatilidade na bolsa, em que o nosso índice ele acabou caindo, algumas ações elas acabaram dando um sinal, talvez de vida. Então, eu estou falando aqui basicamente de Enjoei e Oi. Claro, não sei se todo mundo investe nessas empresas, na verdade, Oi, eu sei que muitas pessoas ainda investem, imaginando que talvez haja uma luz no final do túnel, mas a Enjoei não é uma ação que muitas pessoas estão acostumadas a comentar, mas é uma ação que está pelo menos ali fora do radar e que pode sim, a depender de alguns negócios que ela está fazendo, destravar um grande valor e fazer com que haja uma grande valorização no seu patrimônio. Então, se você quer entender um pouco do que pode modificar ali as perspectivas dessa empresa e impulsionar a sua lucratividade, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, até o fechamento do pregão, as empresas que estavam pelo menos puxando um pouco das ações que subiram foram Oi e Enjoei. Tanto é que você vai poder ver, como está aqui nesse site, que o Ibovespa ele caiu 0,32, no entanto a Enjoei ela subiu praticamente 11% e Oi subiu 9% no pregão de hoje. Imaginando, claro, o tanto que essas empresas já caíram, essa quantidade aqui que subiu realmente não vai fazer muita diferença no patrimônio de quem está amargando grandes prejuízos. No entanto, aquela pessoa que talvez bem se posicionou nessas empresas, talvez esperando um determinado momento ideal para compra, talvez pode ter se beneficiado de alguma ou outra compra aqui. Agora, o que aconteceu? Bem, especialmente em relação a Enjoei, nós tivemos essa notícia que é muito importante você saber caso invista em uma dessas empresas. Por que você precisa saber? Que a Enjoei ela chegou a subir mais de 22%. Bem, imaginar que uma empresa que está basicamente fora do radar, com números operacionais não tão interessantes, subir 22%, o que aconteceu? Bem, aqui eles disseram de forma extremamente clara que eles firmaram um contrato de compra da totalidade da plataforma de produtos da autorais da Elo7. Basicamente, o que é essa empresa? E aqui você vai poder ver. Basicamente, essa empresa ela faz o seguinte, aí eu vou até mostrar para vocês que eu acho muito interessante. É uma empresa que conecta vendedores de produtos artesanais únicos. Então o que acontece? A Enjoei basicamente é uma empresa que é voltada para a tecnologia. O que ela faz? Ela tem ali uma plataforma que você cadastra os produtos que você enjoou na sua casa e que você quer se desfazer, você quer vender para uma outra pessoa, você quer fazer talvez uma troca. E o que acontece? Essa Elo7 ela faz exatamente esse mesmo link entre pessoas que produzem itens artesanais únicos e consegue, até mesmo em questão de personalizados, buscar outras pessoas que queiram adquirir esses produtos. Aí o que acontece? Quando a gente vê algo interessante ocorrendo aqui na Bolsa de Valores, a gente enxerga de duas maneiras. Primeiro, você precisa entender um pouco do que é o business, ou seja, do que é aquela empresa, e você precisa entender o quanto de números operacionais, ou seja, quanto de lucro, quanto de resultado, efetivamente aquela operação pode gerar. E aqui é muito interessante, porque olha só o que eles colocaram. Eles disseram que esse grupo Elo registrou em 2022 um volume geral de vendas de cerca de 500 milhões de reais. E ali eles colocam que houve mais de 3,6 milhões de transações e tem, claro, uma questão aqui de mais de 50 mil vendedores profissionais. Então, nós estamos falando, como eu comentei com vocês, de uma plataforma que ela basicamente investe em fazer uma ligação, fazer uma ponte entre uma pessoa que quer comprar um item e uma pessoa que quer vender. Primeiro da Enjoei era aquela questão que eu comentei com vocês, de você quer se desfazer, por exemplo, de um móvel. Você vai lá, cadastra no Enjoei e aí você consegue fazer a venda. Você cadastra uma roupa, cadastra outras tantas coisas. Agora, quando você expande esse ecossistema, não só para produtos usados, mas para pessoas que conseguem fazer uma personalização e até itens únicos para você colocar na sua casa, ou talvez até um vestuário, isso pode ganhar um braço de lucratividade ou ganhar um braço operacional que a Enjoei até então não tinha. Então, é bastante interessante. Eu particularmente não enxergo que seria o valor ideal, eu digo, não seria o valor razoável dessa ação subir 22%, porque por mais que nós tenhamos uma possibilidade de haver esse lucro, isso não quer dizer que vai se repetir. Afinal de contas, em 2022 nós ainda tínhamos um resquício bastante razoável da pandemia na questão de você não sair de casa. Então muitas pessoas acabaram, de uma certa maneira, por conta do home office e outras tantas coisas, economizando bastante dinheiro, o que fez com que algumas delas pudessem até mesmo gastar nesses itens únicos, o que não quer dizer que isso vai se repetir. Por quê? Existe aqui uma ideia que eu demorei um pouquinho para entender, mas que é bastante interessante de você notar. Pensa comigo. E aqui a gente vai trazer uma ideia para uma outra empresa que é totalmente diferente das que a gente está falando aqui. A Taurus. A Taurus Armas, claro, muitas pessoas conhecem essa empresa
até por conta de alguns itens negativos que ocorreram lá no passado, das armas que disparavam sozinhas, desde a modificação que houve na empresa em relação àquela figura do armeiro, uma pessoa mesmo fazendo as armas, para toda uma implementação tecnológica. E, claro, se você é um pouco mais novo na bolsa e acompanha, por exemplo, o trabalho que o AGF faz, você provavelmente conhece que foi investido muito dinheiro ali por parte dos Barsi, por parte de muitas pessoas que gostam ali dessa filosofia, e foi uma empresa que saiu ali praticamente das cinzas, trouxe uma valorização expressiva e além disso gerou um dividendo legal. Mas depois que você entendeu isso aqui, eu quero mostrar a parte que eu comentei. O que é? Quando que você compra uma arma? Sem entrar em questões sociais, filosóficas, nada disso. Quero dizer, você compra uma arma e mais ou menos depois de uns 6 ou 7 anos que você renova e você compra outra arma. Qual que é o ponto aqui? Você não tem uma receita recorrente, você não tem um fluxo razoável aqui. Por mais que a Taurus ela tenha uma avenida de crescimento em outros países, plantas que eles vão montar, o que eu quero dizer, por exemplo, em relação a Enjoei e esse braço do Elo 7 que eles hoje estão fazendo, é que esses itens únicos, esses itens personalizados, por mais que eles sejam muito interessantes, não é, ou pelo menos na minha visão, não é, algo que ele vai se repetir de forma constante, não é um lucro que você vai esperar de forma recorrente. Por quê? Você faz um determinado produto individualizado, personalizado para sua casa, só que você compra e a depender, por exemplo, de um móvel, você gasta ali seus 10, 15 mil reais para fazer um móvel extremamente personalizado e único, só que quanto tempo que isso demora para você trocar? Vamos considerar os cuidados normais. Esse imóvel pode durar, sei lá, 20, 30 anos, por exemplo. Então, será que realmente esses números eles podem refletir no curto, no médio e no longo prazo? Bem, no curto prazo, com certeza, porque os números eles podem ganhar um fôlego. No médio prazo, talvez ainda haja um resquício e haja um certo aumento em relação à operação. Agora, no longo prazo, eu não consigo enxergar como isso pode se sustentar. Bem, independentemente da minha opinião, eu quero trazer para vocês o que aconteceu no gráfico de hoje. E olha só, eu trouxe aqui o gráfico para vocês e passando bem aqui para vocês enxergarem, ele teve essa valorização de mais ou menos aqui 20,47%. E aí se você pegar um valor um pouco menor aqui, 22,40%. Então, é um valor muito grande, uma valorização expressiva. Uma ação que estava sendo negociada a R$ 1,25, partia ali para o seu R$ 1,50. Agora, olha só o que aconteceu no gráfico de longo prazo. Vou até aumentar aqui para vocês. Ó, a ação ela chegou a tocar ali em 5 de fevereiro de 2021 os seus R$ 19,54 e desde então, considerando a queda, caiu 94, 95, quase aqui 96%. Será que realmente esse fôlego que foi dado agora vai poder resgatar a empresa? Bem, eu não considero que efetivamente isso vai alavancar para voltar para perto dos seus 10, 15, até 18 reais, mas pode ser que de uma certa maneira transforme o que a empresa era para um novo ideal, talvez de operação, talvez de imagem da empresa. Agora, se você quer saber, por exemplo, outra empresa que mudou muito no dia hoje foi a Oi. A Oi, ela saiu aqui do seu mínimo de R$ 2,31 e ela bateu basicamente aqui os seus R$ 2,65. Pegando quanto que daria isso? Daria uma valorização de 14,72%. Mais uma vez, quais os motivos que levaram a Oi ter essa valorização expressiva? E aqui eu mostro para vocês que a Oi ela concluiu a venda da SPE, ou seja, da Sociedade de Propósito Específico, Torre 2, e da NK108 por quanto? 905 milhões de reais. Aqui eu quero trazer você para mim porque essa parte é muito importante. Presta atenção comigo. A Oi, ela vale hoje em mercado mais ou menos isso, 900 milhões de reais. Se você for pegar o tamanho da dívida que a Oi tem hoje, é de mais de 20 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que ela vale 1/20 do que realmente ela tem de valor. Quando ela faz uma venda do próprio valor que ela tem de mercado, em tese, esse valor de mercado deveria dobrar, porque afinal de contas, uma empresa que vale 900 milhões de reais, ela fazer uma operação de venda e arrecadar 900 milhões, significa em tese que ela teria dobrado. No entanto, isso não aconteceu. Por quê? Exatamente pelo fato do passivo que hoje ela carrega e considerando também que a venda de ativos é algo claro, estratégico para ela conseguir fazer, ou pelo menos sair de uma recuperação que ela está passando hoje e talvez até no futuro voltar a ser uma empresa competitiva. No entanto, todas essas vendas elas são efeitos não recorrentes de caixa, ou seja, isso aconteceu uma vez, é um pico de lucratividade, mas nunca mais vai acontecer porque aquele ativo já não faz mais parte, a não ser que ela comece a alienar outros e outros tantos ativos, só que isso acaba diminuindo o patrimônio, pelo menos o ativo dela, e isso é muito negativo para o longo prazo. Então,
olhando toda essa questão aqui para você, você deve enxergar na relação de acionista o que está acontecendo. E aqui eu trago essa última notícia. O que acontece? Um grupo de investidores da Oi requer a contenção de danos. Então, olha só que interessante que eles trouxeram aqui. Eles disseram basicamente que um grupo de 200 pequenos investidores da Itália está tentando evitar novas perdas durante a segunda recuperação judicial da Oi. Então, olha só, eles estão basicamente dizendo para nós que um grupo de investidores lá da Itália, ele está dizendo, olha, existe uma certa forma que a Oi está sendo negociada, uma certa forma que ela está sendo tocada, que realmente está acabando com o valor da empresa. Aqui eu quero fazer apenas um adendo para vocês. Será que a empresa ela já não acabou efetivamente e hoje nós estamos tentando pegar alguns cacos dela e montar e talvez tirar uma estrutura nova? Bem, isso é apenas uma reflexão. Fato é, essa empresa ela não é mais lucrativa, ela não tem mais a competitividade que tinha antes, toda a questão operacional dela é realmente muito problemática. Então, será que essa questão de que os investidores estão reclamando hoje da contenção de danos já não é muito atrasado? Será que já não passou o momento de reclamar? Será que no momento da segunda recuperação judicial eles realmente têm motivo para dizer que a empresa está gerando dano para os seus acionistas? Bem, se você enxergar, como eu comentei, a questão da venda dos ativos, que ela está se desfazendo de valores que tem lá dentro de patrimônio, isso pode ser uma forma de olhar os danos. No entanto, quando você olha para dentro do plano de recuperação judicial, a gente tem que enxergar se aquele plano, aprovado pela maioria dos credores, faz parte a questão da venda, faz parte a questão de você emitir, por exemplo, dívidas. Existem tantas e quantas formas de você mitigar ou diminuir o passivo que a empresa tem para que ela consiga se reestruturar e sair de uma recuperação judicial. Portanto, essa contenção de danos, ela é um movimento muito mais, vamos dizer assim, jornalístico, é um movimento para atrair a mídia, para dizer que a Oi é uma porcaria, com o devido respeito, ou realmente são investidores que não estão atentos ao que está acontecendo na recuperação judicial e que a Oi tem dentro lá um corpo diretivo, um corpo de administração que é bom e que está tentando reerguer a empresa. Bem, eu vou deixar todos esses raciocínios aqui, todas essas provocações para vocês, porque lá no nosso grupo do Instagram e também no grupo que nós temos no WhatsApp, que está aqui no primeiro link da descrição, você vai poder conversar comigo, você vai poder conversar com outros tantos investidores que podem ou não trazer uma resposta muito mais clara a respeito desses investimentos. Então, conto mais uma vez para você entrar lá no nosso grupo e, claro, se você gostou desse conteúdo, também se inscrever e deixar o like no canal. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!